Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Educação Médica Continuada do Conselho Regional de Medicina. Nossos eventos estão disponíveis em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Telegram e TikTok. Boa aula a todos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras do nosso CRM Paraná. Realmente temos um grande público, 300, quase 400 pessoas, entre médicos, estudantes. É um tema palpitante, importante para todos. Nós temos inscritos não só de casa, né, da UFPR, das nossas universidades, UniOeste, mas também universidades de fora, de Tubarão, em Santa Catarina, Brasília, Caxias, Rio Verde. Então sejam todos muito bem-vindos. É com grata satisfação que eu apresento os moderadores, nossos palestrantes. Desde já estimulamos para que todos façam suas perguntas. A ideia realmente é de interação. Temas de emergência sempre são muito palpitantes de fato, né? A gente se coloca na situação e vai ser muito bom que todos façam perguntas e a gente possa debater em conjunto. Eu sou André Bernardi, cardiologista, conselheiro aqui do CRM Paraná. Apresento também como moderador o Dr. Leandro Raikoski Schimmelfenck, que também é nosso colega conselheiro, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em medicina de emergência, com seu RQE 29650. É coordenador da Câmara Técnica de Medicina do Exercício e do Esporte do CRM Paraná, membro da Câmara Técnica de Auditoria Médica Hospitalar, nesse CRM, e ainda da Câmara Técnica de Medicina de Emergência. Muito bom, doutor Leandro, estarmos juntos. Doutora Catiúcia, que está em Cascavel, online, e também está conosco na mesa de hoje, é conselheira do CRM Paraná, do nosso time aqui, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, membro da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CRM, coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Tisiologia do CRM Paraná, membro da Câmara Técnica de Endócrino e Metabolismo e ainda da Câmara Técnica de Medicina de Família, Comunidade, além da Câmara Técnica de Queimados, todos essas comissões e câmaras que contemplam aqui o CRM Paraná, que tanto nos ajudam e nos apoiam nesses pareceres técnicos de especialidade. E temos a grata satisfação de apresentar o nosso palestrante, Dr. Jacques Cassidori Couto, CRM Paraná 20022, com seu RQE 26856, que é especialista em medicina de emergência, clínica médica e cardiologia, e coordenador da residência de medicina de emergência do Hospital Cruz Vermelha, em Curitiba, Paraná, e presidente ainda da Abramed. Então, acho que o objetivo aqui é trazer convidados de cada área, aí, da sua área de atuação mais próxima, aí, tão diversa, variada, interessante como é a medicina de emergência. Mas hoje eu estou nessa função dupla aí. Eu vou explicar por quê durante a minha palestra ali. E também é um tema um pouco mais específico do que a gente tem trazido, geralmente, né? A gente prioriza aqui temas mais amplos, né? Temas que envolvam um pouco mais de gestão, mas esse tema acaba trazendo muita repercussão para quem está lá na porta atendendo, principalmente nos pacientes que estão com níveis elevados de pressão arterial, que não necessariamente precisam ficar sendo manejados ali na emergência, às vezes ficando horas ali em observação, sendo que já poderiam ter sido liberados antes com um segmento aí na unidade de atenção básica de saúde aí, né? Então, primeiramente, então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E as hipertensivas valem as mesmas recomendações da American Heart de 2017. O que mudou foi um outro espectro do manejo da pressão arterial elevada no pronto-socorro. E eu estou dizendo pressão arterial elevada no pronto-socorro porque o diagnóstico de hipertensão arterial ele é mais detalhado do que só um nível aumentado de pressão arterial. Então, é isso que a gente vai trazer ao longo da apresentação, todas essas diferenças. E aí, o que mudou que foi basicamente em relação à elevação assintomática da pressão arterial.
Na verdade, também já tem vários trabalhos, antes dessas recomendações aqui que eu vou trazer, de que a gente não deveria mesmo conduzir como nenhuma urgência hipertensiva, nenhuma pressa esses pacientes que estavam no departamento de emergência, simplesmente com o nível aumentado da pressão arterial, sem nenhum sintoma, sem nenhum envolvimento de nenhum órgão-alvo. Então, o objetivo da aula é esse, não falar sobre emergências hipertensivas, mas sim o que mudou, que foi um trabalho sim, recente, que saiu como statement da American Heart, agora em agosto, que foi sobre o manejo desses pacientes que estão hipertensos e assintomáticos no departamento de emergência. Eu acho que essa magnitude do tema, porque a gente percebe que esses pacientes às vezes são mantidos por horas ali no pronto-socorro, recebendo medicações ali para baixar essa pressão, que muitas vezes não vai baixar, e realmente não tem necessidade desse paciente estar no departamento de emergência. Então, falando aí, para a gente contextualizar e por que a gente chegou até hoje, né, um breve histórico aí. Então, esse termo crise hipertensiva já foi cunhado aí em 1974, e desde lá já se sabia que uma normalização rápida da pressão arterial é desnecessária, frequentemente desconfortável, e em alguns casos até danosa. E aí, em 1984, tivemos uma atualização no Joint, que tentou estratificar, definir um pouco melhor. Esse termo crise hipertensiva era muito vago, né? Apesar de ainda a gente ter esse tema aí como urgência hipertensiva bastante vago, e por isso que caiu, crise hipertensiva era mais vago ainda, né? Então, essa revisão de 84 tentou diferenciar um pouco, né, especificar melhor o que era uma crise hipertensiva, e aí subdividia ela em emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Então, emergência hipertensiva permanece até hoje como definição, que é quando ocorre alguma lesão de órgão-alvo. E a urgência hipertensiva ficou por muitos anos nesses pacientes que estavam no pronto-socorro ou em qualquer cenário de atendimento médico, com nível de pressão arterial, sem nenhuma lesão de órgão-alvo suspeita. E aí, nos últimos anos, realmente, o termo urgência tem sido evitado, porque ele dá um sentido de gravidade indevido. A gente colocar como urgência, colocar como crise, a gente vai querer tratar, na maioria dessas situações, porque subentende-se que é um paciente que está em risco imediato, e isso, na maioria das vezes, não é verdade. Então, não tem nada urgente a respeito aí das urgências hipertensivas. E aí sim, então esse é o trabalho que saiu em agosto, é um artigo de revisão que saiu como statement mesmo da American Heart, e aí que reforçou essas recomendações a respeito do termo urgência hipertensiva que deve ser evitado, e aí colocando alguns outros termos novos, mas o recado é basicamente esse, né? O paciente que não tem lesão de órgão-alvo, ele não deve ser manejado para pressão arterial. E isso a gente vai demonstrar aqui ao longo da apresentação. O trabalho traz um contexto aí, né, de que se identificou muitos trabalhos, inúmeros trabalhos a respeito aí do manejo, do tratamento da hipertensão em regime ambulatorial nos últimos 30 anos, né, mas que não temos evidências no cenário de agudização, que é o nosso cenário aí dos pacientes agudos aí nos pronto-socorros e aí também no cenário hospitalar, né? Lembrando aqui que é um trabalho da American Heart, então o nível de pressão arterial acima e maior ou igual que 130/90. Então percebia-se que 72% das admissões dos pacientes em pronto-socorro eles estavam hipertensos, né? Qualquer nível acima de 130/80, o paciente é considerado hipertenso segundo as diretrizes da American Heart. Então, o termo emergência hipertensiva ele permanece, e o tratamento deve ser tempo dependente, porque envolve risco. E aqui sim que ele traz, na verdade, isso foi um termo que eu traduzi diretamente aqui, porque como trabalha de agosto, a gente não tem nem tradução ainda sobre isso. Então, não sei se esses termos vão ficar como estão, mas o recado vai ser o mesmo, né? De que a elevação assintomática da PA, a gente não tem nenhum estudo controlado randomizado que avalie o risco e benefício do tratamento. E existem estudos observacionais que sugerem potencial de dano quando a gente quer tratar esses pacientes. Então, esse é o recado principal da aula aqui. Então, vamos lá novamente, revisando um pouco. Então, do termo crise hipertensiva, que é uma elevação acima de 180, definição clássica lá, né? Não precisa estar nesses níveis aí para o paciente estar diante de uma emergência hipertensiva. Mas níveis bem aumentados de pressão arterial e não diferenciava se o paciente tinha ou não sinais de lesão de órgão-alvo.
A urgência hipertensiva era o paciente que estava hipertenso, que não tinha sinais de lesão de órgão-alvo. E aí, devido à subjetividade desses termos e um senso de gravidade indevido, levava muitas vezes a gente a tratar desnecessariamente esses pacientes. Então, hoje o que prevalece é isso, a emergência hipertensiva que não mudou, preconiza-se utilizar esses níveis altos aqui para definir um paciente impossível emergência hipertensiva, mas não é necessário, porque a gente já vê pacientes em eclâmpsia grave, síndrome HELP, com níveis menores que esses, né? Então, o próprio artigo diz que é para a gente ter cuidado com essa definição baseada só no valor da pressão. Tá? Mas se for para suspeitar de um nível importante de pressão arterial aumentada, que a gente vai ter que pesquisar melhor esses pacientes se têm ou não lesão de órgão-alvo, seria um nível maior que 180 ou 110 a 120 de pressão diastólica, mas com vários asteriscos aqui. E aí, nessa tradução direta aqui que eu fiz, então, uma elevação grave assintomática da pressão arterial é o que divide daí. Vamos supor que isso daqui, o restante, fosse a urgência hipertensiva, né? Como era antigamente. Então, a emergência hipertensiva permanece, a urgência estratificou entre elevação grave assintomática da pressão arterial ou simplesmente elevação assintomática da PA. Grave por quê? Grave quando ultrapassa 180 por 110 a 120. Aí é considerado uma elevação grave. Estando entre 130 e 180 e 80 a 110 por 120, é basicamente uma elevação assintomática da pressão arterial. Os termos em inglês depois eu vou dizer, porque eles são aí diferentes dessa tradução aqui, né? Então, quando que eu considero um paciente com uma lesão de órgão-alvo? Ela pode ser aguda ou agravada. O paciente tem uma lesão crônica que está agravando, ou uma lesão aguda e ela é progressiva na maioria das vezes. É essa a nossa pressa, então, um tratamento baseado aí em tempo, né? E com drogas intravenosas. Então, o paciente tem sinais, sintomas ou diagnóstico de lesões envolvendo o sistema nervoso central, coração, grandes vasos, rins ou a microvasculatura. Então, sinais, sintomas ou diagnóstico, porque em muitos casos a gente vai precisar de exames aqui para definir melhor o quadro, né? Então, não basta só a apresentação clínica em alguns casos. Então, a gente percebe que a incidência de emergência hipertensiva vem aumentando nos últimos anos, mas a taxa de mortalidade reduzindo por causa das campanhas, os estudos saindo aí definição aí por tratamento aí baseado mesmo aí em tempo, ser tempo dependente, com drogas intravenosas e maior acesso aí a leitos de terapia intensiva. Então, graças aos esforços aí de muita gente, apesar da incidência estar aumentando, a taxa de mortalidade vem reduzindo. A elevação assintomática da pressão arterial, então, está presente aqui em 50 a 72, dependendo do estudo, % dos pacientes que são admitidos no departamento de emergência. Então, é muita gente, né? Muita gente que chega com várias causas, vários fatores ali que vão fazer a pressão arterial subir sem necessariamente serem hipertensos, né? E 10% desses pacientes têm elevação grave da pressão arterial, ou seja, acima de 180 por 110 aí. E quais são os pacientes que têm maior risco para uma elevação assintomática da pressão arterial? Adultos, negros, diabéticos, pacientes com doença renal crônica, já tem outra doença cardiovascular, contextos socioeconômicos importantes aí também, principalmente no nosso país, né? E má aderência ao tratamento medicamentoso. Então é isso aqui, resumindo o que eu disse até agora, né? Os pacientes com qualquer nível de pressão arterial maior ou igual que 130 por 80 são pacientes com elevação da pressão arterial no departamento de emergência. Se a gente for estratificar simplesmente pelo nível de pressão arterial, se for uma elevação menor que 180 por 110, é um paciente que está com uma elevação assintomática da pressão arterial. No outro espectro, se está uma pressão elevada, bastante elevada, acima de 180 por 110 ou 120, é o que em inglês se diz como marcadamente elevada. Então, uma elevação grave da pressão arterial. Esse no cenário dos pacientes que estão em cuidados ali de emergência ou dentro do hospital. Então, é os pacientes que estão nesse cenário de agudização. E aí, para esse extrato desses pacientes, então, com uma pressão bastante elevada
uma elevação bastante elevada da pressão arterial, eu preciso saber ou não pesquisar nesses casos se o paciente está em emergência hipertensiva ou não, através de buscar sinais na história clínica, no exame físico ou de exames laboratoriais para saber se o paciente tem alguma lesão de órgão-alvo. Se tem, pronto, acabou a emergência hipertensiva. Lembrando que não precisa exclusivamente estar nesse nível tão alto assim. Eu posso estar em outro espectro aqui, mesmo com um nível não tão alto de pressão, desde que o paciente tenha lesão de órgão-alvo, isso não mudou, é considerado uma emergência hipertensiva. Aí, seguindo, então, aqui o diagrama, se o paciente está com uma pressão arterial elevada, bastante elevada, mas não tem lesão de órgão-alvo, não é mais urgência hipertensiva. Então, é uma elevação grave assintomática da pressão arterial. Então, foi isso que foi definido, então, nesse trabalho aí de agosto agora de 2024. E aí, por que, então, que tiveram tanto cuidado assim, em definir, estratificar e pesquisar? Né? Primeiro, porque, como um artigo de revisão, foi notado que não existe mesmo evidência na literatura, a gente não tem estudos controlados randomizados que justificam o tratamento desses pacientes. E porque foi identificado, e a gente sabe muito bem disso, a gente em cenário hospitalar, né, que existem vários fatores que fazem com que a pressão arterial se eleve em pacientes que são ou não hipertensos já previamente. Tá? Então, fatores relacionados aos pacientes que estão nesse cenário de agudização, eles podem ser um hipertenso crônico mal controlado, a própria condição clínica que fez o paciente estar internado, então sobrecarga de volume, ou feocromocitoma, ou uma tempestade tireotóxica, resposta biológica pelo estresse ali dele estar internado por alguma situação mais grave, como aumento plasmático de cortisol ou de catecolaminas. Então, esses fatores relacionados aos pacientes, fatores relacionados ao ambiente hospitalar, como privação de sono, a aferição inadequada da pressão arterial, e isso eu acho que é o que é mais comum que a gente vê, não tanto a técnica, mas o aparelho, se ele está calibrado ou não, o tamanho do manguito, a posição do paciente, em que momento foi tirada essa pressão arterial, a mudança, né, do regime de tratamento que ele vinha seguindo em casa e foi interrompido aí durante o internamento. Pode ter sido por uma indicação formal ou simplesmente porque não houve reconciliação medicamentosa. E outros fatores que dividem aí, são tanto relacionados ao ambiente hospitalar quanto próprios do paciente, como o próprio estresse agudo dele estar internado com uma situação de dor, ali, de ansiedade, ou relacionados à doença que fez ele procurar o serviço de pronto atendimento. Né? E o uso de medicações aí que fazem aumentar a pressão, como anticorpos, como corticosteroides, anti-inflamatórios não hormonais, estimulantes, agentes estimulantes da eritropoetina, uma série de medicações aí que a gente sabe que faz elevar a pressão arterial. Então, diante de mecanismos assim tão extensos, né, dificilmente alguém não vai estar hipertenso dentro do hospital. Então, lembrando que esse é o cenário de agudização, não é o paciente do consultório, do Dr. André Bernardi, que ele vai ter muito cuidado em conduzir essa pressão mais elevada. Mas aqui dentro do hospital a gente deve ter mais cuidado numa unidade de pronto atendimento e pesquisar se realmente o fator dessa elevação não é algum fator modificável e não simplesmente eu me ater realmente só à questão da elevação da pressão arterial. Então, erros de aferição, isso em trabalho no Reino Unido, né, de 36% das aferições, num trabalho que identificou isso, na Inglaterra, o manguito estava de tamanho errado. Sem contar que gestante, idoso, obeso, a pseudohipertensão, doutor André, arritmias, pacientes com dispositivo de assistência ventricular, pós-operatório. Então, dificilmente alguém não vai estar hipertenso no hospital. Né? E aí, níveis aumentados, aí realmente, porque a forma que a gente tem de controlar tanta variabilidade assim é com pressão arterial invasiva em ambiente de UTI, né? Porque a gente sabe que a técnica e o momento que essa pressão é aferida no departamento de emergência ou outras unidades do hospital vai estar totalmente relacionado ao valor que a gente vai obter. E aí, com certeza, a pressão arterial invasiva é uma saída que a gente tem para os pacientes mais graves e que a gente vai precisar ter um controle, nesses casos, principalmente de emergência hipertensiva. Né? Então, qual deve ser o manejo? O manejo dessa elevação, identifiquei um paciente que tem uma pressão arterial aí de 180 por 110. Primeiro, eu devo verificar se essa aferição foi adequada, e aí eu tenho que ver tamanho do manguito, posição do manguito, a posição que o paciente estava, a gente não tem nem definição para quais os valores são valores alvos de paciente que está na posição supina.
Então, é totalmente diferente o cenário hospitalar aí do ambulatorial, né? Qual foi o valor que eu obti com essa aferição? Aí diferenciar lá se está acima de 180 por 110 ou não, se eu tenho presença de lesão de órgão-alvo ou não. Pesquisar as causas para essa elevação da pressão arterial, que a gente viu que são várias aqui. E avaliar, depois de tudo isso, se o paciente realmente está com nível de pressão arterial assim, eu devo avaliar o risco e benefício de iniciar o tratamento hipertensivo nessa elevação assintomática da pressão arterial. Que é esse outro slide aqui que diz a respeito aí de como deve ser o manejo desses pacientes. Identifiquei, então, que está com nível aumentado de pressão arterial, eu preciso determinar o grau de elevação dessa pressão arterial. Se for bastante elevada, acima de 180 por 110, eu devo verificar se esse paciente tem ou não lesão de órgão-alvo, e aí eu vou tratar. E o tratamento, então, se encaixa aqui nas definições de 2017 da American Heart. Isso não mudou, que são os guidelines para manejo das emergências hipertensivas. Esse cenário está bem resolvido aqui, né? Então, onde a gente se foca, e é o tema principal da aula, é à esquerda aqui da tela, que são os pacientes que estão assintomáticos aí com essa pressão arterial elevada no pronto atendimento, que a gente deve ter mais cautela ainda. Quando que eu devo considerar o tratamento? Se esse paciente for um hipertenso crônico, aí eu posso avaliar o risco e o benefício para começar o tratamento nesses pacientes, ajustar alguma medicação ou intensificar o tratamento. Se o paciente não é hipertenso crônico, eu não devo tratar. Esse é o recado aqui do trabalho. Aqui é mais um mnemônico aqui, bem no estilo americano mesmo, né, que traz para a gente se lembrar de como que a gente deve seguir esses passos em relação a verificar a acurácia da medida, identificar oportunidades de melhora nessas aferições, modificar os regimes de tratamento. E o principal, depois que esse paciente vai de alta, né, eu devo garantir que ele vai seguir um tratamento em regime ambulatorial dentro de 2 semanas, para verificar se esses níveis de pressão arterial eles se mantiveram elevados, eu posso fazer realmente um diagnóstico de uma hipertensão arterial sistêmica, ou se foi somente relacionado ao internamento. Então, eu devo garantir esse follow-up em 2 semanas, informar os pacientes a respeito da monitorização dessa pressão arterial em regime ambulatorial e fazer contato com a equipe que vai receber esse paciente no cenário aí de atenção primária de saúde, né? E isso às vezes falta muito na nossa rotina, ele não tem contato com outro colega que vai receber esse paciente no consultório, né? Então, só relembrando aqui, emergência hipertensiva, agora aqui não é o objetivo principal da aula, então eu devo diferenciar entre uma emergência hipertensiva ou uma elevação assintomática da pressão arterial. Primeiro, verificando se essa aferição da pressão foi adequada e que valores foram aferidos. E pesquisar também, esse mnemônico aí ajuda, né, que é o BARC, pesquisar se eu tenho alguma lesão de órgão-alvo. Pela história, exame físico, fundoscopia, a gente não pode esquecer dessa avaliação do fundo de olho, né? E exames laboratoriais, porque vai ter situações, por exemplo, que com disfunção renal eu vou só conseguir identificar isso através de exames, né? Raio-x eletro e checar a volemia do paciente. Tanto a hipervolemia quanto a hipovolemia podem trazer graus variáveis aí de elevação de pressão arterial, dependendo da resposta adrenérgica aí do paciente, né? Então, o mnemônico eu devo pesquisar, então, quais órgãos são os principais órgãos envolvidos aí para a gente ter uma análise e saber se o paciente está tendo alguma lesão de órgão-alvo ou não. Então, cérebro, artérias, retina, rins e coração. Um mnemônico aí, BARC. Aqui uma imagem de um fundo de olho para a gente lembrar, né? Eu não estou conseguindo espelhar mais aqui o laser point. Então, à esquerda da tela a gente tem um fundo de olho normal, com disco óptico bem evidente ali, o cruzamento arteriovenoso ali também bem evidente, e já à direita, né, um fundo de olho com sufusões hemorrágicas e todo o disco óptico aí, um aborramento aí do disco óptico já evidenciando mesmo o papiledema aí, que é uma emergência hipertensiva, né? Então, se eu não fizer fundo de olho, eu não vou conseguir identificar essas alterações. E aí aquele paciente que eu imaginava que fosse uma elevação assintomática da pressão arterial, na verdade é uma emergência hipertensiva. Aqui é a respeito do manejo da emergência hipertensiva, que o trabalho só cita também, porque ele se refere a essas recomendações já de 2017 que não mudaram, né? Então, lembrar que em algumas situações a gente precisa ter um manejo mais intensivo da pressão arterial, como na dissecção de aorta, como na encefalopatia hipertensiva, né?
Aí traz drogas que a gente, infelizmente, não tem no Brasil, como labetalol e nicardipino, para os pacientes aí com lesão de órgão-alvo de origem do sistema nervoso central, e aí a gente acaba usando aqui mesmo esmolol ou mesmo nitroprusiato. Quando eu tenho envolvimento de grandes vasos, a dissecção de aorta, eu devo trazer uma pressão arterial sistólica para abaixo de 120, o mais rápido que eu conseguir, né? Menor que 120 de pressão sistólica. Na pré-eclâmpsia, na síndrome HELP, na eclâmpsia, abaixo de 160, ou uma diastólica menor que 105, se for grave, né? E aí, nos casos da dissecção de aorta, lembrar que eu devo associar sempre um beta-bloqueador com nitroprusiato, nitroglicerina ou nicardipino, a gente não tem no Brasil, que é um bloqueador de canal de cálcio, e para as gestantes, o labetalol é seguro, nicardipina também, mas no Brasil a gente acaba manejando com sulfato de magnésio e hidralazina mesmo, né? Então, pacientes com papiledema, lesões aí da retina, né? Eu devo considerar um nível de pressão arterial menor que 180 ou reduzir ela em 1 hora em até 15% a pressão, em relação à pressão arterial médica. E em relação à lesão de órgão-alvo do sistema renal, eu devo considerar uma redução na PAM de 20% a 25% dentro de algumas horas, e aí devo também priorizar beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Para o coração, aí, insuficiência cardíaca aguda, edema pulmonar ou síndrome coronariana aguda, no edema agudo a gente vai ser mais agressivo para baixar essa pressão também menor que 140, assim como nas síndromes coronarianas agudas. E aí aqui para o coração a gente dá preferência realmente para nitroglicerina, principalmente nos quadros aí de angina e infarto, né? E evitar nitroprusiato nesses pacientes. Então, aqui, o objetivo aqui da aula, então, é esmiuçar essa questão que foi trazida pelo trabalho e de atualização, que foi em relação à elevação assintomática da pressão arterial. Ela é muito mais comum que as emergências hipertensivas. O seu manejo correto ele é incerto, a gente não sabe qual deve ser o alvo, qual vai ser o manejo, qual vai ser a droga que a gente vai utilizar nesses pacientes. Então, tudo que a gente faz é de forma empírica. E o tratamento é comum, apesar de não haver evidência que fale a favor de a gente tratar esses pacientes. Porque existe uma série de fatores envolvidos, né? E é difícil até a gente convencer a própria equipe que está com a gente ali no pronto-socorro, às vezes médicos mesmo, quanto mais às vezes equipe de enfermagem ou os familiares, que a gente não deve interferir nessa pressão arterial. Então a gente deve, sobretudo, conseguir ter uma boa comunicação ali, explicando que talvez esse tratamento vai ser danoso nesse cenário do que benéfico ao paciente, né? Então envolve uma série de situações que realmente deixam a gente ali tendendo a tratar. Então, acho que esse estudo aí agora vai ajudar a gente a esclarecer alguns pontos e realmente evitar o tratamento em pacientes que não têm indicação. Uma situação aqui que é comum, a gente, né, o paciente internou, a gente deixa medicações se necessário para hipertensão, né? Então, o trabalho diz que isso é uma prática aí totalmente off-label, não tem nada que justifique isso. E porque a gente quer comodidade, na verdade, né? A gente não quer que a enfermeira ligue para a gente de madrugada porque o paciente está com a pressão arterial elevada e não tem nada para medicação. Isso no Brasil é diário aí nas rotinas aí dos plantões, né? Mas não deve ser medicado esse paciente que não tem nenhuma indicação, nenhuma suspeita de emergência hipertensiva. Também, às vezes, a gente fica segurando, né, o paciente na porta, ali no departamento de emergência, nas emergências hospitalares, né, tentando controlar um pouco a pressão arterial dele para não mandar ele para a enfermaria tão hipertenso. Mas isso estimula justamente o tratamento aí desnecessário desses pacientes, né? Então, é um cenário aí que a gente fica realmente aí com às vezes, alguns elos aí para poder alinhar com toda a equipe, com o paciente e os familiares também, né? Então, mais uma vez, frisando a importância da gente verificar a qualidade da aferição e repetir essa aferição, e às vezes a gente sabe a correria que está ali o plantão, né, como que a gente vai repetir, aferir, trocar manguito, e às vezes a gente acaba pulando essas etapas importantes aí de a gente saber se realmente é um nível aumentado de pressão ou não, né? Agora, isso sim, identificar causas reversíveis, né, é bem importante, porque isso é o que já dizia, né, o Dr. André Bernardi citou aqui também, a questão da pseudocrise hipertensiva, né, paciente com dor, ansiedade, privação de sono, uso de anti-inflamatórios, estimulantes, drogas ilícitas também, a gente tratar a causa, né, não só o nível de pressão arterial.
A frequência cardíaca é um dado importante que define o nível de pressão arterial, tá? Assim como o débito cardíaco também, né? Então a gente vê muito isso, hipertensão rebote após suspensão abrupta de beta-bloqueadores, né? Então cuidar com esses pacientes que vêm usando beta-bloqueador, que a gente não descontinue, a não ser que tenha uma indicação realmente formal, paciente em choque, e que não vá, que realmente não tem condições de manter o uso aí com beta-bloqueador. Uma coisa muito comum que a gente vê também é a descontinuação do tratamento que o paciente vem fazendo em regime ambulatorial. 41% dos pacientes que têm antihipertensivos, se necessário, na prescrição, eles não estão com as medicações de uso contínuo prescritas. Então, esse é um dado também que é corriqueiro para a gente aqui no Brasil, né? Então, ter cuidado, né, que esses pacientes que eles merecem manter as medicações de uso contínuo para evitar o quanto puder as medicações aí para resgate, né? Então, variação de volemia, dor, avaliar os valores de pressão arterial fora do hospital, saber se esse paciente era hipertenso antes mesmo ou não. Então, tudo isso a gente deve seguir nesses casos aí que a gente tem um nível de pressão aumentado sem ser relacionado à emergência hipertensiva. Por causa disso, não tem estudos randomizados que indiquem o tratamento. E os estudos observacionais demonstraram riscos, principalmente com controle endovenoso de pressão arterial, a velha e boa clonidina endovenosa. Aí, né? Aumento na mortalidade, insuficiência renal, AVC, episódios de hipotensão, infarto, tá? Transferência para UTI, com esses pacientes que a gente maneja um nível de pressão arterial elevada sem sintomas, né? Então, a gente tem mais riscos do que benefícios em tratar esses pacientes. Todo mundo acho que está um pouco tenso aqui agora, né? Porque o que eu vou fazer naquele paciente que está hipertenso? Não vou fazer nada? Não, a gente pode considerar o tratamento nesses casos, principalmente se o paciente ele já tem um antecedente de hipertensão. Então, nesses casos, sim, a gente deve considerar, né? Porque a gente vai ter que ver se ele continua recebendo as medicações ali dentro do hospital ou não, se ele tem um risco cardiovascular aumentado, a gente pode intervir nesses pacientes. Mas isso é exceção e não regra. A gente não deve considerar toda a hipertensão que está no pronto-socorro, ali no departamento de emergência, como alguma coisa que vai nos angustiar porque eu não tratei. Isso não. O tratamento deve ser focado realmente aí no paciente. A transição de cuidado, que é muito importante, né? No departamento de emergência, para vocês terem ideia, já existia uma recomendação da Sociedade Americana de Medicina, a Abramed americana, aí, o American College of Emergency Physicians, de 2013, que não recomenda iniciar tratamento no departamento de emergência, tá? Para a elevação assintomática da pressão arterial. E aí sim, eu preciso ter uma integração boa com a equipe da atenção primária, para esse paciente que chegou na emergência hipertenso, ele ter uma continuidade do tratamento para conseguir obter as metas aí que ele precisa de controle de pressão arterial. O problema no Brasil é que a gente sabe que às vezes eles continuam procurando o próprio serviço de emergência para controlar a pressão arterial, né? Acaba funcionando como um porta de entrada, muitas vezes, até principalmente aí no cenário do SUS, que esses pacientes podem ter alguma dificuldade de acesso à atenção primária e acabar procurando o serviço de emergência porque está preocupado com a pressão arterial, né? Então, isso tudo é uma questão que deve ser discutida nas redes de atenção à saúde, né? Na própria rede de urgência e emergência, aí dentro das redes de atenção à saúde, e reforçar a aderência de tratamento desses pacientes, um tratamento custo-efetivo, né? Isso a gente sabe que é um desafio também para os pacientes aí em regime ambulatorial. Então, pós-alta, eu atendi esse paciente no departamento de emergência, ele ficou internado e foi de alta depois. Eu devo fazer o que para esse paciente que está hipertenso? Uma revisão cuidadosa, um ajuste medicamentoso desses pacientes, aconselhamento para aderência ao tratamento, né? E quais são as melhores evidências? É manter o tratamento antihipertensivo prévio, tá? Desde que eu excluir algum esquema inadequado. Se o esquema estiver inadequado, eu corrijo. Se não, eu vou manter o mesmo regime de tratamento antihipertensivo que o paciente tinha antes do internamento. Pesquisar por medicações que fazem aumentar a pressão arterial. Num trabalho nos Estados Unidos, 18% dos adultos hipertensos tinham pelo menos uma medicação dentro do hospital que fazia aumentar a pressão arterial. E isso deve ser descontinuado aí, com toda certeza. Estimular a prescrição de medicações que ficam mais posologicamente ali mais adequados para o paciente utilizar, como em dose fixa, né? Terapias combinadas também, porque a gente sabe que quanto mais comprimidos o paciente precisa tomar, menor vai ser a aderência, né? E um acompanhamento pós-alta adequado, né? Um cuidado coordenado, aí realmente a educação, né?
esses aparelhos que a gente pode indicar para o paciente fazer a monitorização residencial da pressão arterial, e aí tem esse site aí, validatepb.com, que tem os aparelhos validados aí que a gente pode indicar com segurança para o paciente fazer essa aferição domiciliar. Precisa ter um tratamento multidisciplinar desses pacientes, com nutrição, com equipe de enfermagem, né? Talvez mudar as estratégias das próprias redes de atenção à saúde em relação a esses pacientes que internam hipertensos e depois precisam de uma avaliação mais precoce na unidade de saúde, com o objetivo final aí de reduzir desfechos nesses pacientes aí, né? E o que o estudo aponta, e que é isso que é interessante também, além dessa questão de definir bem uma elevação assintomática da pressão arterial ou não, que são os gaps aí, o que a gente falta de produzir conhecimento, e fica como estímulo aqui para a gente que produza, né, trabalhos a respeito desse tema, que a gente possa identificar, lançar aí estudos aí randomizados, que a gente possa realmente avaliar o impacto desses pacientes do manejo da pressão arterial dentro do hospital, né, estudos observacionais bem delineados, que ajudam bastante também. A gente não tem nem alvo de pressão arterial definido para esses pacientes que estão em regime, assim como a gente tem no ambulatório, dentro do hospital a gente não tem, porque a maioria desses pacientes que a gente afere a pressão arterial, eles estão em posição supina, principalmente na UTI. A gente não tem alvo de pressão para isso, a gente não sabe quanto que vai reduzir essa pressão, se a gente vai ter um tratamento mais permissivo ou intensivo. Então, é um cenário muito complexo aí que o estudo aponta, de que a gente realmente faz tudo muito de forma empírica, né? A gente precisa melhorar a qualidade das aferições no cenário de agudização, estabelecer padrões para pressão arterial, principalmente em pacientes que estão na UTI em posição supina, né? E definir melhores estratégias aí para segmento. Então, estamos começando aí a rever esse tema que impacta muito a nossa assistência, né? E ainda falta muito trabalho, muita evidência para a gente buscar. Terminando aqui, então, lembrando, reforçando aí a necessidade de uma aferição adequada, a calibração dos nossos manguitos, aí, dos nossos esfigmomanômetros, né? Pesquisar por causas reversíveis, evitar intensificar o tratamento antihipertensivo no departamento de emergência, e isso é recomendação já da ACEP desde 2013, então manter o esquema habitual pós-alta, fazer um follow-up adequado. Precisamos de mais estudos para definir melhores técnicas de aferição aí em diferentes cenários. E a emergência hipertensiva, essa, sem sombra de dúvidas, requer tratamento imediato e endovenoso, né, internamento em unidade de terapia intensiva. Na elevação assintomática da pressão arterial, quanto puder repetir essa aferição, verificar se nosso aparelho está adequado, pesquisar causas secundárias de elevação de pressão arterial. Deve-se ter um limiar alto para iniciar o tratamento ou intensificar. Não é qualquer nível um pouco mais aumentado de pressão arterial que eu devo me preocupar nesse cenário. Medicações intravenosas somente para emergência hipertensiva, e precisamos aí de mais estudos para identificar os pacientes que terão benefício em receber o tratamento ou não. E ainda um pouco mais longe, né, não faz parte desse trabalho, desse primeiro trabalho que eu citei aqui, mas fazendo um pouco um exercício aqui de futurologia, doutor André, doutor Leandro. Existe uma tendência de a gente até abolir o próprio termo emergência hipertensiva aí na literatura, de acordo com esse trabalho que saiu aí em 2023. Porque o problema de a gente valorizar só o nível de pressão para definir se a gente vai intervir ou não, pode ser muito arriscado para o paciente. O paciente que está tendo um AVC hemorrágico, ele é um AVC hemorrágico mesmo. Eu devo manejar de acordo com o guideline de AVC hemorrágico. Edema agudo hipertensivo, a mesma coisa. Uma dissecção de aorta, a mesma coisa. Se eu focar no tratamento da hipertensão, isso pode ser danoso para o paciente. Essas situações são tão graves aí mesmo que eu já vou ter que direcionar o tratamento baseado na condição clínica, não no nível de pressão arterial. Então, estamos querendo acabar até com o termo emergência hipertensiva aí. Tá? Não sei se isso vai adiante, mas serve como alerta para a gente também ter cuidado e realmente direcionar o tratamento de acordo com cada paciente aí, né? Então, recado final aí. Então, primeiramente, né, a gente não medica, né? First, do no harm. A gente avalia realmente se trata de um nível de pressão elevado ou não, porque a gente viu que tem uma série ali de fatores que interferem na aferição, e pesquisa as causas secundárias, para depois realmente definir se a gente vai tratar esses pacientes ou não. Era isso, então. Muito obrigado. Muito obrigado, excelente palestra. Acho que os recados finais nos fazem repensar realmente
Culturalmente, o foco na hipertensão ou na pressão arterial medida é muito cultural, né, dos pacientes, da sala de emergência. É um dado muito valorizado, muito importante, mas talvez a própria aula como um todo, os recados que você nos trouxe, e a discussão de abolir a emergência hipertensiva, para não valorizar tanto a PA, mas focar no diagnóstico diferencial, acho que é um recado para todos nós, vale como sempre. E talvez num país como o nosso, que o uso regular de medicações esteja em questionamento, doutor Leandro, eu acho que boa parte dos pacientes que chegam na sala de emergência tem essa dificuldade, você concorda? Com certeza. A gente pega muitos pacientes que fazem um tratamento crônico, mas de forma inadequada, vamos dizer assim. Não tomam medicamento, às vezes deixam de comprar o medicamento, às vezes porque não sentem nada, por isso eles não tomam mais medicamento. Então, é bastante comum o paciente chegar e não... Ou parei de usar a medicação porque a pressão ficou boa, né? Isso é o mais absurdo de todos ali. Isso a gente vê bastante isso. E até tem umas coisas polêmicas ali, não sei se vocês já pegaram. Tem gente até que toma a medicação tranquila. Vou pegar um assunto bem polêmico aqui. E que algumas vezes eu já cheguei e falei assim, volta a tomar o medicamento, o mesmo medicamento com a marca anterior que eu estava tomando quando estava controlado. E o paciente volta a mesma dosagem, só que de uma, vamos dizer assim, uma marca boa, e regulariza a pressão arterial dele. Vocês pegam bastante isso também? Sim. Tem trabalho sobre isso mesmo, né? Que mostra... Entende que ele poderá vir a ser a emergência hipertensiva se ele não continuar fazendo o tratamento continuado, o uso contínuo da medicação. A gente tem uma questão cultural por parte do paciente, mas eu também acho que tem uma questão do médico, assim, de às vezes não ter esse tato de ter essa pedagogia de explicar isso para o paciente. O que eu queria acrescentar aqui, que eu acho que é um pouco as perguntas que estão sendo insistentemente colocadas aqui no chat, é que embora o Dr. Jacques tenha feito a proposta de uma leitura de um documento bem específico, muito importante, essa questão da revisão, aparentemente parece que é mais na questão da emergência intra-hospitalar, Dr. Jacques. O pessoal está perguntando... A gente ter certeza se o paciente vai precisar tratar ou não, imagina num cenário de APH móvel aí, né, nas ambulâncias, aí dentro da casa do paciente, às vezes aquela pressão por tratamento ou não. E aí, realmente, tem que ser individualizado, né? Se o serviço de APH foi acionado só porque o paciente estava com a pressão arterial alta, da mesma forma que ele mede a pressão está alta, ele procura um pronto atendimento, sem sintoma nenhum, sem nenhum sinal clínico de gravidade, ele deve continuar o tratamento dele, reforçar a aderência, isso em regime ambulatorial ou na unidade básica de saúde, no consultório. Agora, se eu estou diante de um quadro clínico que representa algum potencial de risco de alguma lesão de órgão-alvo, eu devo referenciar esse paciente para um hospital e lá sim eu vou fazer a avaliação mais. Está muito esses serviços de assistência aqui desses pacientes que podem contar com um atendimento em casa, né? Seja do SAMU ou outras empresas privadas aí também. Então, realmente é uma avaliação clínica que o colega vai ter que ter e, se na dúvida persistir, tem que transferir para um serviço hospitalar, porque algumas situações, como alteração da função renal, por exemplo, vai precisar de exame laboratorial, não tem jeito, né? A maioria, com certeza, é a elevação assintomática da pressão arterial. E o manejo deve ser com o tratamento ambulatorial desses pacientes aí. Veja que interessante que nós chegamos nessa discussão. A doutora Catiúcia lembrou muito bem. Temos que ultrapassar a sala de emergência. Eu acho que cada vez mais o Dr. Jacques está focando no diagnóstico diferencial, não independentemente do nível pressórico, ele é o que nos chama a atenção. Mas a gente já vê que não é, estando na sala de emergência, não é passar central para decidir entre tridil e niprid. Então, acho que a emergência hipertensiva já teve esse tempo, né, doutor Jacques? Sim. Tanto que, até o último slide que eu mostrei ali, desse trabalho, que a gente deve focar realmente no quadro clínico, na condição clínica do paciente. E o dado da pressão arterial, a gente deve não valorizar tanto, porque
a gente focar somente na redução da pressão arterial pode ser mais danoso do que a gente considerar todo o manejo de acordo com os guidelines específicos aí para AVC hemorrágico, para dissecção de aorta, para edema agudo, né? Então, acho que esse é o recado importante aí também da aula, né? Eu acho que outro tema também importante que a gente reforce conceitos aqui é o famigerado nifedipina sublingual. Então, eu acho que falar desse tipo de droga, acho que com o tempo passando isso está mais estabelecido, mas, doutor Leandro, acredito que os nossos convidados, o doutor Catiussa também pode comentar, usar o adalato sublingual nessa sala de emergência é um perigo, não é? Eu achei que não existia mais adalato sublingual. E pouco tempo atrás eu recebi um paciente que tinha usado, tinha recebido. Nossa, eu achava que não existia. O colega, e descrito mesmo pelo colega, então não foi coisa que o paciente falou. Então, assim, no Brasil a gente tem ou captopril ou atencina. São essas as drogas que a gente vai usar quando a gente quer considerar um tratamento oral rápido. Claro, a mensagem, né, Jacques? Até só reforçando aqui, eu acho que a pergunta ali do Juradilson, um exemplo, chegou um paciente com 17/10 de pressão arterial, parou ali da ambulância, uma base do pedágio. Então, vai chegar lá, a gente afere a pressão dele, explica, digamos, aqui o que está acontecendo, se toma medicação, não toma medicação, a importância de tomar, fazer acompanhamento ambulatorial, lembrando ele que privação do sono, caminhoneiro, uso estimulante, energético, café em excesso e tal, coisas que podem aumentar a pressão arterial e acompanha ambulatorialmente. Eu brinco até aqui com o doutor André, às vezes, quando eu atendo, a gente atende próximo ali, eu mando muito paciente fazer um mapa com ele lá, quando eu, às vezes, identifico uma pressão arterial que não tem tratamento. Não passo nada para casa e encaminho para a realização do mapa aí. Então, a repercussão do número, né, independente de qual seja, e aí o Dr. Jacques deixou esse 18/12 como um divisor de águas, um olhar mais crítico, mas independente do número, da aferição da PA, qual é a repercussão para aquele indivíduo? Dr. Catiussa. Queria apenas ressaltar, né, que eu vi diversas vezes ali no artigo que o doutor nos passou, a questão da aferição correta, né? Isso. Famigerada aferição no aparelho digital. Imagina na ambulância, que né? a gente... Difícil. Exato. Calibração do aparelho, a técnica, o momento, o local, a situação. O paciente acabou de ter um evento agudo aí, ou um acidente na rodovia, presenciou alguma cena, a pressão vai estar elevada. Então, isso no cenário de pré-hospitalar ainda é mais complexo do que dentro do hospital, com certeza. Então, aí vai o olhar crítico do médico mesmo para definir entre uma situação e outra. Aí. E quem está por alguma queixa, ele procura algum serviço médico e está com a pressão arterial elevada. Se me permite sair um pouco da sala de emergência, acho que o Dr. Catiussa também fez isso, pensar mais no pré-hospitalar, e os colegas também têm perguntado isso. Eu acho que o assunto hipertensão arterial ele é grande como um todo. Se considerarmos 40% dos brasileiros hipertensos, né, e que apenas em torno de 40% têm o diagnóstico, ou seja, estaríamos num cenário de 16%, o controle dos fatores de risco no Brasil não são adequados, não estão adequados. Então, boa parte dos pacientes que chegam na emergência não tem esse background do acompanhamento clínico, de saber dos seus fatores de risco, de usar enalapril, losartan, hidroclorotiazida, anlodipino disponíveis no programa do Hiperdia Nacional do SUS, né? Então, é um cenário maior. Algum sintoma, né? Eu acho que, se me permitem, umas contribuições não emergenciais, que era o tema principal da aula, fazendo o gancho da importância da hipertensão arterial, seja no cenário básico, controle de fator de risco, ou na sala de emergência. Então, nós tivemos recentemente o Congresso Europeu de Cardiologia, que emitiu novos documentos, já foi palco aqui de discussão, Dr. Jacques, desse novo número 12.7. Não é que nós tenhamos que mudar muito da nossa prática, mas é apenas um sinal de que a cada milímetro de mercúrio aumentado repercute no paciente, seja em longo prazo, seja na sala de emergência. E que nós estamos experimentando novos estudos muito interessantes,
e talvez ano que vem nós tenhamos essa nova molécula, Zilebeziran, que as medicações... Bem, é muito importante essa revisão, né, essa questão. Acho que é importante pontuar isso, porque às vezes é difícil, como já foi falado assim, é difícil para o médico não medicar o paciente e o paciente não aceitar não ser medicado, né, que tem essa cultura muito enraigada. Muito importante isso que o Dr. Jacques trouxe, pontuou, reafirmou, que fica o recado bem dado para todos nós. Obrigado, doutora Catiúcia. Doutor Leandro, palavras finais, recados para casa. A doutora Catiúcia comentou uma coisa ali, junto, até a gente comentou, realmente é bem difícil. Às vezes chegar para você um paciente, um 17/11 de PA, e falar, dá um tapinha nas costas, fala, não, vai acompanhar. A gente que é acostumado, às vezes, pelo menos, poxa, dá um comprimidinho, vou baixar. Não vou passar uma medicação de uso contínuo, que a gente sabe, e eu, particularmente, já peguei muitos pacientes que... Excelente. Poxa, para mim, será uma honra dar essa aula. Acho que vou trazer bastante dispositivos que a gente apresenta, que a gente tem no automobilismo ali, que acaba, às vezes, utilizando no pré-hospitalar de rua nosso. Às vezes, uns comparativos que a gente tem do automobilismo com o pré-hospitalar. Vai ser uma coisa interessante. Eu, particularmente, gosto muito do assunto. E me sinto honrado. Obrigado aí pela indicação nessa palestra. Muito Obrigado, bom. doutor Jacques. Eu que agradeço. Também vou estar na primeira fila para assistir essa palestra próxima aí do doutor Leandro. Muito interessante. Agradeço a todos pela presença. A doutora Catiúcia ressaltou nossa grande... número de inscritos e participantes. É muito bom falar sobre o tema. Espero que todos tenham aproveitado. Caso não tenham conseguido, ou seus colegas de hospital, de sala de aula, de residência, todas essas palestras ficam disponíveis nos links do CRM Paraná, que possam ser acessados a qualquer momento. Então, eu agradeço realmente a presença de todos, uma satisfação estar aqui entre os amigos e discutir esse grande tema da hipertensão arterial na sala de emergência. Muito obrigado a todos, encerramos a sessão.